Fala, sábios e sábios, tudo bem com vocês? Estamos de volta para dar continuidade na nossa série sobre jejuns. E hoje eu vou falar de um jejum que é muito especial, né? Que é o nome que está acima de todos, nosso Senhor e Salvador. Mas eu também vou fazer uma conexão com o Antigo Testamento, pois lá no livro de Hebreus, né? O livro de Hebreus descreve o Antigo Testamento como sendo a sombra do Novo Testamento. Então eu vou fazer uma conexão e mostrar para vocês, né, a ligação direta que tem do Antigo Testamento com o Novo Testamento e como é, né, o ministério e o porquê eles ficaram esses dias aí. Então vamos lá, gente. Fala, sábios e sábios, estamos de volta para mais um vídeo na nossa série Jejum. E eu vou até indicar a vocês, se vocês não viram, nós temos mais 2 vídeos falando sobre o jejum de Daniel e o jejum de Esther. Está muito bom. Peço para vocês ir lá assistirem, quem não assistiu, né? Assiste lá, comenta, curte, compartilha. Eu vou pedir para vocês que esse vídeo, é muito especial. Eu vou pedir para vocês marcarem 4 pessoas e enviarem para mais 4 pessoas. E curtir nosso vídeo aí também, comentar, não se esqueça disso, que isso daí ajuda a gente, fortalece o nosso canal e a gente consegue acessar, né, chegar a mais pessoas com o nosso conteúdo, gente. Então bora lá que hoje o material tá muito especial. Hoje eu vou começar primeiro por Moisés, né, que Moisés, ele recebeu a ordem de Deus, quando Deus foi dar as placas para eles, que são os 10 mandamentos, na verdade são as leis, né, Moisés é conhecido como o pai das leis, e hoje eu vou ler uma passagem especial para vocês, só para vocês verem, que é Êxodo, capítulo 34, versículo 28. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ou seja, Moisés, ele subiu no Monte Sinai para ter um encontro com Deus, e ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum para receber os 10 mandamentos, né? Que até eu ouvi uma história sobre um rabino, né? O Rav Sani, quando ele estava no Tiago Brunet, fazendo um podcast deles lá, ele falou que os antigos sábios, né, um dos rabinos, disseram que esses 40 dias que ele ficou lá, ele meio que estava debatendo com os anjos para explicar que esses mandamentos foram feitos para os humanos, porque os anjos, eles não têm mãe, eles só têm pai. Então um dos 10 mandamentos é honrar pai e mãe, entre outras coisas, né? E também os 10 mandamentos em si, eles escrevem todo o código de ética e leis da humanidade. Por exemplo, não roubarás, não matarás. Da onde que vem isso? Da Bíblia. Mas enfim, a gente veio que falar de jejum, porque esse foi um primeiro dos jejuns que eu digo que foi um jejum assim, realmente agressivo, que é 40 dias e 40 noites, realmente você tem que estar no espírito, porque Moisés estava na presença de Deus, e ele até fala, né, que depois que Moisés desceu do Monte Sinai, o rosto dele resplandecia luz, né, glória, porque estar próximo de Deus é só para poucos mesmo, realmente. E nenhum homem até hoje viu a face de Deus, né? Alguns relatos dizem que Moisés viu ele pelas costas e só ouvia as ordens deles, né? Mas enfim, 40 dias e 40 noites, gente, realmente você tem que fazer um acompanhamento com o médico, você tem que estar muito firme espiritualmente. Eu acho que hoje um dos caras que eu escuto, pelo menos, que pratica realmente é Luciano Subirá. Inclusive tem vários livros dele maravilhosos que ele fala sobre o jejum, e 40 dias realmente é puxado. E fazendo uma conexão com o Novo Testamento, eu vou trazer para vocês nada mais, nada menos, né, que o nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, o nome que está acima de todos. E os dois, como eu disse, eles têm uma conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento, porque Jesus, ele também ficou 40 dias em jejum, e logo depois dos 40 dias dele, que aí sim veio o ministério dele, o grande ministério, o reino. E eu vou ler para vocês Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Então vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, veja bem, dando continuidade, né? Eu não vou ler tudo o capítulo inteiro, porque senão vai ficar muito extenso, mas tanto Moisés quanto Jesus, os 40 dias que eles ficaram lá foram para um grande ministério, realmente uma mudança de vida, né? Como eu disse lá em Hebreus, descreve que o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Jesus, ele trouxe o reino dos céus para a gente, assim como Moisés trouxe as leis do reino, as leis do céu. E logo depois Moisés também recebeu as ordens para descrever e montar, né, na verdade, fabricar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança nada mais é que a presença de Deus entre os homens. Inclusive na tenda tinha o Santo e o Santíssimo. O Santíssimo era de 1 a 3 vezes por ano
que você encontrava com Deus, e somente o sumo sacerdote tinha acesso lá após o sacrifício de algum animal, né? Algum bode, algum boi, tudo mais. Jesus trouxe o reino para nós, o reino dos céus, que nada mais é que a presença de Deus também na terra, só que em nós, conhecido como Espírito Santo. E os 40 dias, tanto de Moisés quanto de Jesus, foram para trazer o reino de Deus para nós. Então vejamos que realmente a sombra, a gente não tem a noção do que é o objeto, mas a gente sabe que tem algo ali. É algo que ilumina, que é muito mais. E Jesus trouxe para nós o Espírito Santo. Então, tudo isso mudou, né, realmente a nossa vida, que aquilo que a gente pensa, escutar na mente, sem intuição ou sem sentido, não, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se comunica com a gente, ainda mais as pessoas que estão íntimo com Deus, que é orando, lendo a Bíblia e praticando o jejum, a gente tem uma inclinação muito maior para escutar a voz de Deus, tem a sensibilidade. E Jesus fala, né, em várias parábolas, que quem pede, Deus dá. E assim, até mesmo vocês que são maus, né, quando seu filho pede pão, você não vai dar pedra. É exatamente isso, o Pai faz isso. Então sempre quando a gente pede alguma coisa para Deus, quando a gente está inclinado e sensível a Ele, Ele nos mostra. Ele tem os meios dele, ele pode ser através da Bíblia, que a Bíblia é Deus conversando com a gente, a oração, que é a gente conversando com Deus, através de sonhos. Eles têm muitas revelações, né? Profetas podem chegar a você, ou no meio de uma congregação pode chegar alguém para você e falar simplesmente, profetizar na sua vida, vai acontecer isso e isso. Você fica extasiado, né? Porque você não sabe até que acontece. A mesma coisa no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Porém, entretanto, os 40 dias de jejum trazem, eu acho que, não sei nem explicar, porque eu nunca fiz isso, acho que eu não tenho saúde ainda para isso, mas eu estou me preparando espiritualmente para um dia atingir essa meta. E eu acredito muito que traz inúmeros benefícios e um avanço espiritual assim, absurdo. Que o ministério de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, até hoje, né, a gente aplica, e o de Moisés também. Porém, entretanto, Jesus mudou as leis. A gente tinha 10 mandamentos, hoje são apenas 2, que é amar Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos de Jesus, que ele meio que comprimiu ou suprimiu os 10 mandamentos que regem todos, se for pensar bem. E eu acho que deu uma explicada boa o que é a conexão dos 40 dias, que foram os 2, o jejum de 40 dias, o ministério, que foi o maior ministério da Bíblia, porque a Bíblia em si realmente é escrita para Jesus, por Jesus, ele esteve lá do começo ao fim, a todo tempo. E acho que é isso, gente. Eu expliquei tudo que eu tenho de entendimento para vocês. Espero ter compartilhado um pouco da sabedoria e do conhecimento para vocês. E esse é o nosso último vídeo. Eu pretendo fazer só mais um vídeo sobre jejum, falando dos benefícios tanto espirituais quanto físicos e mentais, para dar uma complementada e para vocês entenderem, porque, como eu disse, jejum sem oração, leitura da palavra, é dieta. Então o jejum é quando a gente ora, a gente se dedica nosso tempo para Deus, para buscar intimidade com Ele, que mais que tudo o jejum é a intimidade para Ele, que é o papel principal. Mas, né, a gente sempre busca respostas pela qual a gente não tem, ou ouvir mais, estar mais sensível para Deus, que normalmente quando a gente está de jejum, a gente não tem nem força para pecar. Então o jejum ele é muito bom, real, para enfraquecer a nossa carne. Os nossos desejos carnais, eles são muito fortes, né? Porque a gente vive mais tempo comendo do que jejuando. De talvez quase 2 anos para cá, eu venho praticando, eu venho evoluindo. Eu comecei no jejum intermitente, fazendo 12, 16 horas. Então eu fui evoluindo para 24. Hoje eu costumo fazer de 36 a 40 horas, né, uma vez por semana, e faço jejum intermitente de 2 ou 3 vezes por semana. Então eu vejo, né, o quanto a minha vida vem mudando realmente, o quanto eu venho me tornando mais espírito do que carne. Mas isso a gente tem que praticar para sentir. Não adianta eu passar minha experiência para vocês e vocês não testarem, né? Então fica aí, gente, começa devagarzinho, né? Fica aí a dica, começa devagarzinho, vai testando, vai vendo seu corpo, vai acompanhando o médico, lógico, vai fazendo os exames rotineiros para ver se está tudo certo. E vai para cima, buscar a vida espiritual, porque aqui a gente é só neblina, quando vem o sol a gente apaga. A vida aqui é passageira e passa muito rápido. Então é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado, que Jesus abençoe o dia de vocês, a vida de vocês, hoje e sempre.